Bom, então antes do intervalo a gente viu ali as questões iniciais, né, sobre nivelamento altimétrico e gravimétrico, um pouco ali da questão da geometria dada pela matriz A. Agora a gente vai ver então ali a questão da matriz peso, né, do modelo estocástico ali para cada método de levantamento. Então, primeiramente, para o caso do nivelamento geométrico. Então, no caso do nivelamento geométrico, se a gente for ser realmente rigoroso, né, a gente considera que a precisão nominal do equipamento ela vale uma constante K, tá, para uma leitura única da mira, né, a ré ou avante. Né? Então, por exemplo, o nível Sprinter da Leica, né, o modelo que a gente tem no IFSC, tem lá no manual que essa precisão da leitura vale 0,6 milímetros, tá, numa visada de 30 metros. Né? Então, a leitura não é o desnível aqui, né? Aqui é a leitura. A leitura que eu estou lendo ali na mira, né? Aquele valor tem uma incerteza de 0,6 milímetros, tá? Numa distância, né? Numa visada aí de 30 metros. Então, se a gente dividir, né, o 0,6 milímetros por 30 mil milímetros, né, o 30 metros, a gente teria ali essa constante K adimensional, né, que basta a gente multiplicar pela visada para ter a incerteza ali. Né? Então, vale 0,0002. Tá? Bom, aí no nivelamento geométrico, uma fonte de erro seria, né, obviamente, ali o nivelamento do instrumento, né? Atualmente desprezível, né, para boa parte aí dos níveis automáticos e digitais, né, é muito pequeno, né, esse erro de nivelamento residual que a gente tem hoje em dia, mesmo ali com a bolha circular, né, porque eles têm compensadores ali internos, né, de altíssima qualidade. Então, isso a gente pode tratar aí como um efeito secundário, né, vai estar ali absorvido na precisão nominal do equipamento. E o mesmo para a mira, né? Então, se a mira não está devidamente verticalizada em nível, né, ela está ali levemente inclinada, para esses valores que a gente tem atualmente, né, a gente faz leituras aí na mira, né, em geral a mira vai estar ali abaixo, as leituras vão ser abaixo, né, de 2,8 metros, né. A sensibilidade da bolha circular é de 8 minutos, né. Então, no caso da estação total, no caso da distância ali, né, vamos assim dizer, essa inclinação de 8 minutos é significativa, né, vai dar um efeito ali de milímetros, né, para a distância ou para o erro da centragem na direção angular, né. Mas aqui no caso do nivelamento, né, que a gente está interessado aqui na altimetria, né, essa ligeira inclinação que a gente tem em relação à posição correta, né, verticalizada da mira, dá um efeito muito pequeno, tá? A mira ia ter que estar numa altura muito elevada, né, para ter um efeito significativo. Então a gente está falando aí de efeitos ali no centésimo do milímetro, né? Então, em termos práticos também, né? Tanto o erro de nivelamento do nível, né, quanto da mira vão ser desprezíveis aí, né? Contanto, claro, né, que estejam aí dentro das tolerâncias, né? A gente também assume uma correlação nula, né, entre os erros aleatórios de diferentes desníveis, né, o que não necessariamente é verdade, né? Se a gente está utilizando ali os mesmos equipamentos, enfim. Aí a gente até comenta sobre isso na aula de estimação de covariâncias, né? Daria para estimar, né, essas correlações. Bom, aí se a gente for assumir que a gente está fazendo o nivelamento geométrico conforme a recomendação de visadas equidistantes, né, a ré e avante, então a gente vai ter o seguinte, né, a precisão do desnível vale raiz quadrada da precisão da minha leitura a ré ao quadrado mais a precisão da minha leitura avante ao quadrado. Né? E precisão sinônimo de desvio padrão. Né? Desvio padrão ao quadrado, variância. Né? Enfim, aí se a gente está trabalhando com a mesma distância, né, então vai valer duas vezes, né, a ré e avante, duas vezes, aí a gente troca, né, a nossa distância média, né, seja para ré, seja para avante, vezes aquele K, aquela constante K
do equipamento, né? Do nível que a gente está utilizando ao quadrado. Bom, aí no nivelamento geométrico, né, não vai ser uma ré e uma avante, né? Vão ser vários lances, né, de nivelamento até sair de um ponto e chegar até o outro, né, que a gente quer nivelar. Então, se a gente assumir N lances de nivelamento, de P nivelamentos distintos, né, porque a gente pode fazer nivelamento com contranivelamento, né, ou duplo nivelamento mesmo, enfim, né. Então, a gente pode fazer aí, obviamente, né, se a gente vai fazer só o nivelamento, ou se a gente vai fazer nivelamento e o contra, isso afeta a precisão também, porque a gente vai ter ali o dobro de medições, né? Então aqui a gente pega aquela nossa expressão original e coloca um N em cima, onde N é o número de lances que eu estou fazendo, né? O par de leituras a ré e avante, e P vai ser a quantidade de nivelamentos que eu estou realizando, né? Então geralmente vai ser 2, né? Para um duplo nivelamento, um contranivelamento, enfim. Então assim fica a nossa expressão geral. Então a precisão do desnível vale 2 vezes o número de lances no percurso, né? Vezes o cada equipamento, vezes a distância horizontal média de divisada ao quadrado, né? Dividido por P, né? O P igual a 2 para o caso do nivelamento com contra. Aí nesse caso já cortaria aqui e aqui, né? Ficaria só o N vezes o K vezes DH médio ao quadrado. Bom, aí tem uma questão interessante, tá? Aqui nesse gráfico a gente tem a precisão, né, ou incerteza, ou desvio padrão, enfim, de um desnível obtido, né, por 1 km de nivelamento, tá? Então, a incerteza que eu tenho nesse desnível, onde eu fiz um trecho de nivelamento de 1 km, né, obviamente várias leituras a ré e avante, em função da minha distância devisada, né, a distância do nível a ré ou avante, né? Aqui é a distância média divisada, né, para ré ou para avante. E notem que não dá igual, né? Ó, depende, né? Então, a incerteza que eu vou ter no desnível depende da minha distância média divisada, né? Então, aqui a gente tem de 5 até 100 metros, né? Então, se a minha distância a ré e avante fosse de 5 em 5 metros, né? Eu teria 10 metros para o lance, né? Aí, para 1 km, eu teria que fazer 100 lances, né? De 10 em 10 metros. Já que para uma visada de 100 metros, eu teria 100 metros a ré sem avante, eu teria 200 metros no lance, né? Então eu teria que fazer 5 lances, né? Para chegar, 5 vezes 200, isso, 5 lances para chegar no 1 km. Né? E aí notem que para 5 metros a minha incerteza do desnível seria 0,8 milímetros, tá? Já para 100 metros seria de praticamente 3,3 milímetros, né? Seria bem maior, né? Mais do que 3 vezes o outro valor. Aqui assumindo uma precisão do equipamento constante, né? Então, olha que interessante. Quanto menor for a distância divisada, né, ou seja, quanto mais estações eu tiver no trecho, mais lances, né, melhor vai ser a precisão do meu desnível, né, do meu desnível total daquela seção, né. Então, a minha incerteza final, né, ela é diretamente proporcional à raiz de N. Aqui a gente nota que tem esse padrão, né, depende de uma raiz quadrada aqui, né? Como se fosse a curva de uma raiz quadrada, né? Então, ele é diretamente proporcional à raiz de n, onde n é o número de lances daquela seção. E isso é curioso, porque ó, quando é que a gente vai ter distâncias menores de visada? É justamente em terrenos mais acidentados, né? Ó. Então, aqui, por exemplo, né, nessa situação, a gente tem ali, né, uma distância menor de visada ré avante, é que o terreno é mais acidentado, né? Já que o terreno é mais plano, a gente pode usar ali, né, até o limite lá do IBGE, por exemplo, de 60 metros, né? Então a gente pode ter aqui visadas de 60 metros a ré e avante, né? Então, ou seja, né, a rigor, quanto mais acidentado for o terreno, pensando em erros aleatórios em função do equipamento, né, em tese, né, mais curtas seriam as visadas e melhor seria a precisão do desnível, né? E quanto mais plano fosse o terreno,
né? Ou seja, quanto mais longas fossem as visadas, né, em tese, considerando apenas os erros aleatórios em função do equipamento, pior seria a precisão do desnível, né? O que foge um pouquinho, talvez, do nosso senso comum, né? De pensar que um trecho acidentado é mais difícil, né? Não teria a mesma qualidade de um trecho plano, né? Para nivelar. Qualidade, né? Não produtividade. Então, isso é interessante, por quê? Porque geralmente a gente pega a precisão nominal do equipamento dada ali em x milímetros raiz de K, né? Mas isso não é um valor constante, né? A rigor depende das distâncias de visada, né? Só vai bater com esses x milímetros raiz de K do fabricante para uma distância em específico ali, né? Que o fabricante considerou ali, né? Então, a rigor depende da distância de visada, ou seja, da quantidade de lances que a gente faz na sessão, né? Embora a gente geralmente não pondere isso na nossa matriz peso, né? A gente considera só a extensão nivelada, né? E a precisão do equipamento. Uma outra questão, agora a gente vai pensar no transporte de altitudes, né? Nivelamento altimétrico mais simples, né? A gente sai de um RN, mede um desnível, seja por qual método for, né? E obtém ali a altitude do ponto nivelado, né? Então, a incerteza dessa altitude vale raiz quadrada da incerteza do meu RN de partida mais a incerteza do meu desnível medido ali, né, em campo nivelado. Beleza. O que seria o ideal? O ideal seria que o RN, que vai ser a minha injunção, né, tivesse uma precisão melhor que o desnível, né, que vai ser a minha medição. Só que na prática vai ocorrer o contrário, né? O RN vai ter uma precisão pior, né? Um maior desvio padrão, uma maior incerteza do que o desnível, né? Então, segundo aquele último relatório do IBGE, né? Quase 90% das RNs tem um desvio padrão entre 6 e 10 centímetros, né? Para eu ter um desnível com 6 centímetros, né, de precisão, eu tenho que nivelar vários e vários quilômetros, né? Então, geralmente a gente vai ter isso, né? A gente vai ter um RN com uma precisão muito pior que o nosso desnível medido. E aí a gente tem um gráfico aqui mostrando nessa relação. Então aqui a gente tem a precisão do nosso desnível, tá? Variando ali de 1 até 10 milímetros, e aqui a precisão da minha altitude nivelada, né? Variando ali, né, até 16 milímetros. Para várias precisões de partida diferentes, né? Ou seja, várias precisões de partida para o nosso RN, né? Então, de 0,5 milímetros em azul aqui, né, até 10 milímetros, essa curva em vermelho. O que a gente nota, né? Obviamente, se a precisão da RN fosse zero, né, ou se ele fosse uma junção absoluta sem erro nenhum, né, o que dificilmente ia acontecer, beleza, a gente ia ter essa relação de 1 para 1, né? A gente ia ter essa reta saindo a 45 graus, aonde a precisão da minha altitude vale a precisão do desnível, né? Porque a gente não tem incerteza nenhuma na nossa referência, né, no nosso RN. Mas o que acontece, né? Geralmente a gente vai ter essa situação, o nosso RN vai ter uma precisão muito pior. Então a gente vai ter essa reta quase que horizontal, né? Eu tenho que ter uma incerteza muito grande no desnível para afetar, né, a precisão do meu ponto nivelado, né? Por exemplo, se a incerteza do RN é 10 milímetros e a precisão do desnível é ali 3 milímetros, né? Em termos práticos, a incerteza do ponto nivelado é 10 milímetros também, né? Não muda nada, né? Por quê? Porque eu vou ter um 10 ao quadrado, 100, né, mais um 3 ao quadrado, 9. Né? A gente vai ter raiz de 109, né, que vai ser praticamente 10, né, em termos práticos. Então, tem pouca influência. Né? Então, essa magnitude relativa, né, do sigma do RN em relação ao sigma do desnível, né,
pode acabar resultando numa baixa influência, né, da incerteza do desnível sobre a altitude nivelada, né? A gente sai desse caso ideal aqui, né, e se aproxima cada vez mais desse caso aqui, onde praticamente toda a incerteza do ponto nivelado vem do seu ponto base, né, do seu RN de partida. Inclusive, o que aconteceu, né, ali para aquele nivelamento geométrico que a gente fez ali, né, saindo lá da praça da próxima ponte Ercílio Luz, 4 quilômetros de nivelamento, mais ou menos, até o nosso campus, né? Pelo equipamento, a precisão nominal seria de 9 milímetros, tá? Esse 9 milímetros não é o tantos milímetros por quilômetro, né? O raiz de K lá. Esse é considerando todos os lances de visada ré e avante que a gente obteve, né? Então, seria 9 milímetros da incerteza, só que o RN nosso de partida lá da SGB já parte de 27 milímetros, né? Então, quando a gente faz aqui o 27 ao quadrado mais o 9 ao quadrado tira a raiz, dá 28, né? Aqui está até em escala esse triângulo retângulo, né? Então, esses 9 milímetros de incerteza do desnível, na prática, contribuem com apenas 1 milímetro, né, de incerteza aqui na minha altitude nivelada, vamos assim dizer, né? Porque ela já partiu ali de 27 do RN, né? Então, ela está praticamente igual, né? A minha incerteza do RN. Eu posso até usar um equipamento menos preciso, né? Que vai mudar pouco aqui, né? Porque tem uma pouca influência do desnível, né? Isso é interessante, né? Então, eu não preciso ter um equipamento de alta precisão, pensando, né, nessa propagação de erros convencional. Se eu só vou utilizar um RN e aquele RN já está na casa do centímetro, né? O nível que eu estou utilizando ali vai ter pouca influência no resultado final, principalmente para trechos longos de nivelamento, né? Aliás, né, principalmente para trechos curtos, teria que ser um trecho muito longo para de fato ter influência, né? Aqui em 4 quilômetros, né, aumentou 1 milímetro, né, a incerteza inicial que a gente tinha de partida. Outra questão interessante é a seguinte. Ali a gente viu o caso simples, né? Um RN, um desnível, um ponto nivelado. Agora, se a gente tiver vários desníveis em relação a vários RNs, né, várias referências de nível pré-existentes, é possível que o nosso ponto nivelado tenha uma precisão melhor que os meus RNs pré-existentes? Entenderam o questionamento, né? Então, eu vou fazer um nivelamento saindo de RNs que têm precisão de 3 centímetros, por exemplo. Né? Todos eles têm 3 centímetros de precisão. É possível que o meu ponto nivelado fique com uma precisão, por exemplo, de 2 centímetros? Melhor que a precisão de partida dos RNs? Alguém tem um palpite? Com uma injunção só? Com várias, não, daí com vários RNs. Aí seria melhor que todos? Isso, vamos supor que todos eles são constantes, né? Porque senão vai ficar muito complexo, mas vamos supor que todos eles têm, por exemplo, uma precisão de 3 centímetros. E aí, será que eu conseguiria ter para o meu ponto nivelado ali uma precisão de 2 centímetros, por exemplo, né? Melhor do que essas precisões de partida de 3 centímetros para os RNs que eu já tenho? Melhor que todos, eu acho que não tem como, né? Então, ó, olhem só que interessante. Se a gente tem um RN e um desnível, beleza, né? Ó, a gente já viu, né? A minha incerteza desse ponto nivelado vai ser a incerteza do RN ao quadrado mais a incerteza do desnível ao quadrado, raiz quadrada, beleza. Agora, quando eu começo a ter mais de um desnível, né, em relação a outros RNs, por exemplo, aí eu posso pensar que é o seguinte, eu vou ter uma altitude média para esse camarada, né? A média vindo desse percurso e vindo desse percurso.
E aí, o meu desvio padrão da média, olhem que interessante, né? O desvio padrão da média vale o desvio padrão amostral, né? Vamos aqui dizer, nesse caso, se a gente for considerar todos os RNs com a mesma precisão e todos os desníveis, né, com a mesma precisão, então vamos considerar aqui que esse nosso S seria constante. Né? Seria ali em função da precisão da RN e do desnível. Beleza. Só que aí a gente ia dividir esse camarada por raiz de N. Ó, onde N é o número de soluções, né, de altitudes niveladas que eu consigo obter para esse camarada, né? Ou seja, de lances de nivelamento que eu teria aqui, né? Então, dependendo da precisão do RN, da precisão do equipamento, né, ou do desnível, e do número de RNs que eu tenho, ó, vai chegar o momento que esse camarada, o desvio padrão da minha altitude média aqui, né, passa a ficar melhor que esse camarada, o desvio padrão das RNs de partida. Interessante isso, né? Então, ó, aqui tem um exemplo. Ó. Então, se eu tiver um número suficientemente grande, né, a precisão do meu novo ponto começa a ficar melhor que os anteriores. Isso não vale só para o nivelamento, tá? Vale para qualquer caso, né? Vale para estação total, para GNSS, enfim, né? A gente está vendo aqui para o nivelamento que é o mais simples, mas também se estende aí para as outras redes, né? Então, aqui, por exemplo, ó, digamos que eu tenha RNs com um desvio padrão de 1 centímetro e a precisão do meu desnível nivelado, né, é de 2 centímetros, tá? Em todos os casos, né? Para simplificar a análise. Tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente tem o número de pontos de apoio, né? Então, ou seja, o número de RNs que eu tenho. E aqui a gente tem a precisão final, a precisão da minha altitude. Considerando essa precisão de 1 centímetro para cada RN e essa precisão de 2 centímetros para cada desnível. Né? Então, ó, para um RN apenas, beleza. Né? Eu vou ficar ali na casa do 2,25, né? 2,25 centímetros, né? 2 RNs já cai para próximo de 1,5. 3. Entre 1,5 e 1,3, mais ou menos, né? 4. Daí, ó, já cai ali para 1,1, sei lá. No 5 empata, ó. Com 5 RNs, a altitude do meu ponto, né? Vai ter uma precisão de 1 centímetro. Igual à precisão de 1 centímetro que eu já tinha dos RNs, né, de partida. Por quê? Porque embora eu vá ter vários desníveis ali de 2 centímetros, né? Aqui eu vou dividir por raiz de 5, né? E aí esse raiz de 5 aqui, dividindo, vai acabar fazendo com que eu empate aqui. E aí, a partir de 6 RNs, o meu novo ponto começa a ficar melhor que os anteriores. Interessante isso, né? Claro que para o nivelamento isso é mais difícil de acontecer, né? Mas, por exemplo, estação total com estação livre, ou até mesmo ali uma rede GNSS a nível local, ali, eu posso ter 3 bases, por exemplo, não seria nenhum absurdo, né? Eu ter 3 bases ali chegando num ponto, dependendo da precisão dos vetores e das bases, né? É possível que com 3 já seja suficiente para ter uma precisão melhor, né? O meu novo ponto fica com uma precisão melhor que os anteriores. Ou seja, né, o ajustado supera, né, a injunção. Né? Aqui, essas figuras, tá, pessoal, foi o Felipe Nevinsky, né, que me mandou por e-mail faz anos atrás. Porque ele estava contestando justamente aquela frase que tinha na primeira versão da 13133, né, onde dizia ali que o novo ponto determinado é sempre pior que os anteriores, né? Não importa ali o grau de determinação daquele ponto, né? E aí, isso é válido quando a gente tem ali, né, um ponto de apoio, por exemplo, né? Ou, sei lá, 2, talvez, enfim. Mas não é uma verdade universal, né? Se a gente tiver bastante redundância, né, no nosso ajustamento ali, vários pontos de apoio, aí é possível que o nosso novo ponto fique melhor que os anteriores, né? Pensando aí na propagação de erros. E aqui é um outro gráfico, a precisão inicial, né? Ou seja, a precisão do RN, tá? De 1 a 9 centímetros aqui, né?
e a precisão do desnível, né? Aqui assumindo de novo, né? Todos os RNs com a mesma precisão, todos os desníveis com a mesma precisão. E aí também, variando de 1 a 11 centímetros, né? E aí, aqui nesse degradê de cores a gente tem ó, o número de pontos necessários, né? Então, o número de injunções aqui, de pontos de controle necessários, para que o meu novo ponto fique melhor que os anteriores, né? Aí, claro, né? Por exemplo, se a gente tem uma precisão do desnível muito alta, né? 11 centímetros, e a precisão da RN é pequena, né? 1 centímetro, então o desnível é 11 vezes pior que o RN, aí beleza, aí eu vou ter que ter 90 pontos de apoio necessários para que o meu novo ponto fique melhor que o RN, né? É o caso crítico, mais crítico aqui do gráfico, né? Mas, em geral, quanto maior for aquela minha precisão de partida do RN e quanto menor for a minha precisão dos desníveis, né? Então, menos pontos são necessários, né? Então, esse degradê diminui nessa direção, né? Para que a precisão do meu novo ponto fique melhor que a precisão dos pontos já pré-existentes, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Uma relação interessante aí que vem do ajustamento. Muito legal esse gráfico. Oi? Muito legal esse gráfico. Sim, sim. E aí isso também mostra a importância do ajustamento sobre essa propagação de erros convencional, né? Então, porque beleza, eu não preciso ajustar para ter uma precisão, né? Nesse caso eu não tenho ajustamento, eu tenho um RN e um desnível, né? Então eu não preciso ajustar para ter uma precisão aqui, eu consigo calcular uma precisão a priori por esse ponto, né? Só que o ajustamento, além de me dar um controle de erros, né? Que eu tenho resíduos e posso identificar erro grosseiro e tudo mais, ele também melhora a precisão, né? Isso é interessante, né? Melhora a tal ponto que eventualmente é até possível que o meu novo ponto ajustado fique melhor, né, que os anteriores. Bom, sobre o nivelamento trigonométrico. Aí o trigonométrico, a matriz peso, é bem mais complexa que a peso do nivelamento geométrico, né? Por quê? Porque a gente vai ter ali uma incerteza na medição da altura do instrumento, né, com a trena. A gente vai ter uma incerteza na altura do refletor, né, que a gente também está medindo ali. Tem a incerteza da distância inclinada e tem a incerteza do ângulo zenital envolvidos. Então, a gente tem essas 4 fontes de erro primárias aí, né? A distância inclinada, ela ainda vai depender da precisão do equipamento, né? 2 milímetros mais 2 ppm, por exemplo. O número de leituras que eu estou fazendo, né? Se é só uma avisada, se são duas, né? Uma na direta e uma na inversa da luneta, são 3, 4, enfim. Então, do número de medições que eu tenho, do erro de centragem da estação, obviamente, né? O erro de centragem vai afetar a distância, né? E do erro de centragem do refletor, do prisma refletor. Então, também, né? O prisma com um erro na centragem, ele vai afetar a distância medida, né? E o interessante é que é o seguinte, ó, eu posso fazer 10, 20, 30 leituras, né? Quanto mais leituras eu fizer, beleza, eu melhoro a precisão da distância inclinada em função ali da sua parte nominal, né? Mas como é uma centragem apenas em todas as medições, né? Seja na estação, seja no prisma, né? Eu não vou tirar a estação de lugar e colocar toda vez que eu for fazer uma nova leitura, né? Então esses camaradas não reduzem, né? Aumentando ali o número de leituras conjugadas, por exemplo, né? Então eles permanecem sem o n no denominador aqui, né? Então eu nunca vou ter uma precisão da distância inclinada melhor, né, do que o efeito de centragem aqui resultante que eu já tenho, né? Posso aumentar o número de séries que for, né? Mas se a gente fosse pensar em tratar isso tudo como erro aleatório, deveríamos, né? Não, mas aí que tá, Rovani. Ele é um erro aleatório, só que ele não reduz aumentando as medições. Entendeu a ideia? Pois é, automaticamente esse erro aleatório, para este efeito da precisão da DI, ele se transforma num sistemático. Isso. Exatamente. Então, só que a gente vai considerar, né, tratar como um aleatório aqui um aleatório de pior precisão, vamos assim dizer, né, na propagação de erros, né.
Porque aqui esse camarada pode até eventualmente não contribuir mais aqui, né? A gente tem ali uma centragem de milímetros aqui, milímetros aqui, e milímetros dividido por um número alto, né? Daqui a pouco esse camarada não começa mais a contribuir, né? Mas aí a gente não pode dizer que não tem mais efeito aleatório aqui, né? Então o que a gente vai dizer? A gente vai dizer o seguinte, não, esse efeito sistemático, né? Que eu concordo que é sistemático, né? Para essa centragem, ele acaba sendo a minha incerteza aqui, né? Como eu não sei a direção que está a centragem aqui, eu vou tratar como se fosse uma única medição, né, com aquela incerteza, né, de tantos milímetros, porque eu não sei a direção, né. Então acaba entrando como um aleatório de pior precisão aqui, né. Isso, até não faz sentido, né? A gente fazer aí 50 medições da distância com a mesma centragem, né? Com a mesma altura do instrumento, com a mesma, né? Isso vai se reduzir ao ponto de que vai tender a zero aqui, né? Como aquele gráfico que tu mostrou, e vai pesar só esses erros de centragem da estação e do refletor, né? Isso, daí nesse caso, se eu quero realmente tanta precisão, né, aí é melhor eu usar a centragem forçada, por exemplo, né, para reduzir esses camaradas, né. E já a precisão do zenital depende da precisão nominal angular do equipamento, né, e da precisão do compensador, né, também. Então, as estações totais, elas têm, né, um compensador, porque obviamente elas nunca vão ficar perfeitamente niveladas, né. Então tem a sensibilidade ali da bolha tubular, né, e aí com o compensador ligado, ela faz essa correção ainda. Então vai depender da precisão do compensador e da precisão do equipamento. Usualmente, né, então a gente vai assumir ali uma incerteza na medição da altura do instrumento ou do refletor de 2 milímetros, né? Confesso que isso aqui é chutômetro, tá, pessoal? Né? Eu achei uma vez esse valor de 2 milímetros num livro, né? E aí é o que eu adoto como referência, né? Eu confesso que não sei se tem realmente estudos nesse sentido, né? Qual que é a precisão convencional aí, né? Quando a gente mede ali a altura da estação do prisma com uma trena, né? Mas enfim, mas vai ser nessa ordem, né? Não vai fugir muito disso, né? 2 milímetros, 1,5 milímetro para a centragem da estação. Aqui também, né? Eu uso como referência uma estação total da Leica, né? Que na especificação lá diz que o erro de centragem com prumo óptico é de 1 milímetro por metro, né? Com bolha tubular, base nivelante tubular, prumo óptico, enfim, né? Então, 1 milímetro por metro de altura, né? Então, geralmente a estação fica nessa altura de 1,5 metro, né? Então, a gente pode assumir ele 1,5 milímetro. O refletor vem da sensibilidade da bolha circular, né? 8 minutos, né? Então, a gente pode pegar ali também, né? 1,5 metro, 1,60 m, né? Enfim, uma altura usual aí para o bastão nessa ordem e ver o efeito que os 8 minutos causam, né? Vai dar ali mais ou menos 3,5 milímetros. E o compensador fica mais ou menos na ordem de 1 segundo, né? Algumas ali meio segundo, outras 1,5 segundo, mas também não foge muito disso. Aí uma questão interessante aqui, ó, se a gente for analisar essa expressão, né? Quanto mais próximo o ângulo zenital for de 90 graus, tá? Ou seja, né, quanto mais horizontal for a minha visada, maior vai ser a incerteza do desnível. Né? Isso é interessante, né? Então, visadas inclinadas, né, vão ter ali uma incerteza menor no desnível do que uma visada perfeitamente na horizontal, né? Analisando aqui esses termos, né? Aí aquela questão que o Marco já tinha perguntado, né? Então, isso foi até Eu lembro que a gente chegou a discutir isso na 14166, né? Eu inicialmente era favorável a gente determinar altitudes elipsoidais por estação total, né? Então a gente parte ali de pontos que tem altitude elipsoidal conhecida do GNSS, faz o nivelamento trigonométrico com a estação total, né? E obtém altitudes elipsoidais, né? Para os pontos levantados, né? Mas aí tem a questão do desvio da vertical, né? Então
Se eu não me engano, foi até o Rovani que trouxe isso já naquela época, né? E aí acabei sendo convencido, né? Então, o que acontece? Aqui é uma figurinha para um nível, tá? Mas vale para a estação total também, né? E assim também, né? Assim como o Marco tinha perguntado do quase geóide, né? Aqui também a gente pode trocar o elipsoide aqui pelo quase geóide também, né? Dá na mesma, né? Mas na prática o equipamento vai estar nivelado pela vertical, que tem relação com o geóide, né? E não com o elipsoide pela normal ou com o quase geóide pela vertical normal, né? Então, na prática, esses desníveis que a gente obtém, né, com o nivelamento, por exemplo, né, o nivelamento geométrico, ou trigonométrico, com equipamento nivelado pela vertical, né, vão ser diferentes em função do desvio da vertical, né, dos desníveis que a gente obteria, né, se a gente quisesse realmente ter ali, né, desníveis elipsoidais, ou rigorosamente falando, normais em relação ao quase geóide, né? Porque a gente teria que corrigir, né? Teria que corrigir esse efeito do desvio da vertical, seja, né, da vertical para normal, que é o desvio da vertical clássico, seja, né, da vertical para a vertical normal, né? Que aí seria pensando ali no quase geóide, né? Imagino que o efeito seja bem menor, né? Mas enfim, rigorosamente falando, pode ser que tenha um efeito ali que também possa se tornar eventualmente significativo, né? Pensando na alta precisão, né, do nivelamento. Mas a rigor, então, altitudes elipsoidais, né, o recomendado é só com GNSS, né? Então, deixar o nivelamento com nível ou estação total, né, geométrico, trigonométrico, enfim, para esse tipo de altitude física, né, que tem um significado físico e tudo mais, né? E deixar essas altitudes elipsoidais aí sem significado físico só para o GNSS mesmo, devido ao desvio da vertical. Outra questão, aqui eu estou apresentando o formulário considerando a curvatura da Terra, né? Só que isso também depende, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma estação livre por Helmert, né? Que eu estou trabalhando no plano topográfico local, né? E eu quero converter do plano topográfico para o meu sistema de referência, né? Então, naquele caso, eu posso considerar, né, que a minha referência é o plano topográfico. Então, eu não preciso, por exemplo, aplicar, né, essas correções da curvatura terrestre, né? Que no nivelamento geométrico elas acabam sendo canceladas para visadas equidistantes, né? Mas no nivelamento trigonométrico não tem isso, né? É uma visada simples da estação para o ponto visado. Então, se a visada for muito longa, eu tenho que corrigir os efeitos da curvatura terrestre, né? Mas isso depende da minha superfície de referência. Se a minha superfície de referência é o plano topográfico, aí tudo bem, né? Eu não preciso aplicar essas correções. E aí, no nivelamento trigonométrico, também ocorre outra situação interessante, né? No nivelamento geométrico, a gente tinha visto que, em condições normais, né, considerando apenas ali a precisão do nivelamento, que depende basicamente da precisão do equipamento que a gente está utilizando, né? Quanto mais curta a visada, melhor, né? Já no caso da estação total, como a gente tem muito mais variáveis, né, essa análise é mais complexa, né? Porque eu tenho várias fontes de erro, né? Depende da precisão do ângulo zenital, depende do valor da distância inclinada, depende do erro de centragem do refletor, porque, claro, né, se eu for fazer... se eu uso o refletor com esse erro de centragem usual aí de 3,5 milímetros, né, então, cada vez que eu medir, é 3,5 milímetros a mais de erro que vai entrar no modelo, aí, né, vai entrar ali dentro da propagação, né. E também depende do número de medições que eu fizer também, né, claro. Então, quanto mais medições eu fizer, eu vou reduzindo ali os efeitos da precisão do equipamento, né. Então, por exemplo, aqui, considerando todos esses valores usuais, tá? 2 milímetros para a altura da estação e do prisma. 1,5 milímetro na centragem da estação. 3,5 milímetros a centragem do refletor. Compensador de 1 segundo. Um ângulo zenital fixo em 85 graus. Uma série de leituras apenas, né? Direta e inversa, n igual a 2, duas medidas. E uma precisão nominal linear de 2 milímetros mais 2 ppm. Então, aqui eu só vou variar
a precisão do equipamento angular, né, 1 segundo ou 5 segundos, e o número de visadas, né? Vamos supor que eu tenho ali uma distância de 400 metros, né? Eu quero implantar um ponto 400 metros distante do ponto que eu já conheço, onde eu vou estacionar a estação. Vamos supor que eu tenho uma visada limpa, né? Eu consigo fazer uma visada de 400 metros. Então, aqui a gente tem ó, a precisão resultante do desnível, considerando dois lances, né? Duas visadas de 200 metros cada, né? Então, ó, eu primeiro faço uma visada de 200 metros, implanto um ponto intermediário, instalo a estação nesse ponto intermediário e faço mais uma visada de 200 metros e chego no meu objetivo. Ou eu faço uma visada única, né? Estação no ponto que eu conheço, prisma direto no ponto que eu quero determinar e faço uma visada única de 400 metros, tá? Então, notem, olha que interessante. Para uma estação total de 1 segundo, duas visadas vão me resultar numa incerteza de 4,4 milímetros. Uma visada única vai me resultar numa incerteza de 3,9 milímetros. Então, para esse caso, né, para essa precisão angular, vale mais a pena eu fazer uma visada única. É mais precisa do que eu fazer duas visadas. Agora, se a estação total tem uma precisão angular de 5 segundos, né, aí o que ocorre? Né? Aí uma visada longa já começa a ter um efeito muito significativo dessa precisão angular, né, da estação. Então, se eu fizer duas visadas, eu vou ter uma incerteza de 8,1 milímetros. Se eu fizer uma visada única, eu vou ter uma incerteza de 10,3 milímetros. Então, para uma estação total de 5 segundos, a conclusão é contrária, né? Vale a pena fazer duas visadas de 200 metros cada, ao invés de uma só de 400, né? E aqui, claro, aqui é um caso apenas, né, com valores fixos aí, com todas as outras variáveis, né? Então, via de regra, né, com a estação total é uma análise mais complexa, né? Tem muito mais outras fontes de erro aí, e eu não posso dizer isso, né? Quanto mais curta a distância de visada, melhor, né? Tem muito mais variáveis ali, ao contrário do nivelamento geométrico. E um outro comentário é que a estação livre ela não requer medição da altura do instrumento. Né? Porque se eu for instalar a estação e não for materializar o ponto, né, que é a forma convencional de fazer a estação livre, né, eu instalo no ponto que é melhor para eu visar os pontos de apoio e visar os pontos que eu quero levantar, né, então eu não vou materializar aquele ponto. Nesse caso, quando eu fizer a estação livre, eu vou determinar, né, a posição do centro da estação. Né, e a partir dali eu vou medir meus pontos. Aí tudo bem, né? Claro, daí se eu estou medindo pontos de detalhe, eu tenho que informar ali a altura do prisma, né? Depois, se eu quero saber a altitude do ponto ali na superfície, né? E não o ponto medido. Mas uma fonte de erro, que é a altura da estação, eu já consigo tirar da jogada, né? Então, isso é interessante, né? A estação livre não requer medição da altura do instrumento, se o meu ponto de estação não for materializado. Vocês ainda estão aí, só para ver se a internet não caiu? Sim. Sim, Beleza. sim. Tá chovendo aqui, deu barulhos no telefone, né? Fiquei com dúvida se a conexão ainda estava mantida. Bom, o caso do nivelamento GNSS agora. Né? Aqui a gente vai ver só o nivelamento GNSS relativo, tá? A gente não vai ver o absoluto, né? Então, no relativo, a gente poderia pensar o seguinte, né? O desnível vale a altitude física do ponto B menos a altitude física do ponto A, né? Que se a gente for pensar lá na relação, né, da altitude física com a altitude elipsoidal, né? A gente chegaria nessa expressão, né? Então, a altitude elipsoidal do B menos a altitude elipsoidal do A menos a ondulação geoidal do B, mais a ondulação geoidal do ponto A. Aí aqui tem uma questão. Se a gente for fazer a propagação de erros convencional, né, ó, aqui mostra a importância, né, da gente não ignorar as covariâncias. Né? Como é que ficaria analisando só essa expressão? Ó? Então, a minha precisão do desnível seria a raiz quadrada de todos esses efeitos. Ó.
a incerteza da altitude elipsoidal do B ao quadrado, mais a incerteza da altitude elipsoidal do ponto A ao quadrado, mais a incerteza da ondulação geoidal no ponto B, mais a incerteza da ondulação geoidal no ponto A. E eu ia parar por aqui. Ou seja, né, nunca valeria a pena fazer o nivelamento GNSS relativo ao invés do absoluto, porque eu ia imputar aqui duas fontes de erro a mais, né? A altitude elipsoidal e a incerteza do modelo geoidal no ponto A, né? Em relação ao relativo. Em relação ao caso absoluto, desculpa, né? Que eu só teria como incerteza a altitude elipsoidal do B e a ondulação geoidal do modelo no ponto B, né? Só que na prática, né, essas duas ondulações geoidais vão ter uma correlação, uma covariância, porque elas vêm do mesmo modelo, né? Então aqui a gente coloca a fórmula completa, né? Menos duas vezes a covariância existente entre essas duas ondulações, né, geoidais, do ponto A e do ponto B. E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Daí a gente empiricamente transforma todo esse termo, ó, que depende do modelo, numa grandeza proporcional à distância entre os dois pontos. Por quê? Olha que interessante, né? O modelo relativo, né? Então aqui a gente tem dois pontos na superfície, né? O ponto A e o ponto B, beleza? Temos aqui o nosso geóide real, por exemplo, né? Aqui em azul. Temos, por exemplo, o nosso geóide do MapGeol, aqui em vermelho. Então, essa distância do geóide real para o geóide do modelo é o erro absoluto do modelo, né? Por exemplo, o erro absoluto do MapGeol, no ponto A. Que vale, por exemplo, ali, né, tirando uma média para o Brasil inteiro, né, mais ou menos 17 centímetros, né? Agora, se a gente está com dois pontos, né, e trabalha com o método relativo, a gente pode pegar esse nosso geóide real, ó, e trazer ele no ponto conhecido A, que vai ter a altitude física conhecida, né? Então a gente pega a altitude física conhecida do ponto A, né, como partida. Então é como se na prática a gente estivesse pegando o nosso geóide do MapGeol, né, do modelo, e considerando ele paralelo ao meu geóide real, né? Eu tenho um erro absoluto ali, mas como eu vou entrar com altitude física conhecida, via nivelamento geométrico, por exemplo, aí eu trabalho só com o geóide do modelo, considerando que ele é paralelo ao geóide real, né? E aí aqui a gente vai ter o erro relativo do modelo, né? Quanto mais curta for essa distância, né, entre os dois pontos A e B, né, mais válida, né, é essa nossa suposição que os dois geóides são paralelos, né? Então menor é o erro relativo do modelo, né? Então empiricamente a gente consegue achar quanto que seria essa incerteza relativa do modelo, né? Para o caso do MapGeol 2015, a gente chegou nessa ordem de 2 ppm, né? 2 milímetros por quilômetro, né? Então, alguns estudos que a gente fez ali no IFSC, e também um artigo que foi publicado ali na Revista Brasileira de Cartografia, com o pessoal do IBGE e da USP, né? Então, esse erro do modelo, no caso do MapGeol 2015, né? Ele é da ordem de 2 milímetros por quilômetro, né? 2 ppm. Né? Essa nossa suposição aqui, né? Do nosso geóide do modelo paralelo ao geóide real. Então, obviamente, a gente pode trabalhar com uma precisão muito melhor do que aqueles 17 centímetros de partida que a gente tem no caso absoluto, né? Essa é a vantagem de utilizar o relativo. A desvantagem é que a gente precisa ter um ponto base onde a gente conheça tanto a altitude física, né? E aí não pode ser a altitude física do modelo, né? Tem que ser a altitude de referência mesmo ali, né? Via nivelamento geométrico, por exemplo, né? Quanto à altitude elipsoidal, que veio do rastreio GNSS. Né? Então, na prática, é um RN com condições de rastreio GNSS, né? E rastreável, né? Então, uma conexão aí RN/SAT, por exemplo. Se o meu ponto que eu quero nivelar, né, determinar a altitude não estiver muito distante, né, desse meu RN/SAT, aí eu posso usar o método relativo. Bom, só que aí eu tenho outras fontes de erro, né, que são as fontes do GNSS nos dois pontos, né? Tanto no meu ponto base quanto no ponto que eu estou ocupando. Tem que ter isso em mente também, né?
E aí, recentemente, o IBGE atualizou o modelo, né, de conversão de altitudes do MapGel 2015, que fornecia ondulações geoidais, né, para o HGEL HNOR, né, que fornece agora anomalias de altitude, né, para obter altitudes normais agora, né, não mais altitudes normais ortométricas, né, como era o caso do SGB anterior. Então, obviamente, né, aqui tem que se fazer mais estudos, né, qual a precisão relativa desse novo modelo HGEL HNOR, né. O legal, o Luz já fez uma palestra ali no Mundo Gel, né, algumas semanas atrás aí. O legal é que agora esse novo modelo ele fornece a precisão absoluta, né, do modelo ali para cada ponto, né? A gente não usa mais aqueles 17 centímetros que foram obtidos ali considerando o Brasil inteiro, né? Para cada ponto que eu entro ali dentro da minha grade do modelo, ele me retorna um valor de precisão absoluta para aquele caso, né? E na média melhorou bastante, né? Não fica bem melhor do que os 17 centímetros anteriores, né? Mas confesso que essa questão da precisão relativa do modelo, né? Aí, aqui eu acho que tem que ter ainda um pouco mais de estudos, né? É muito recente ainda para a gente avaliar. E uma outra questão, essa já de aspecto mais prático, né? Na vantagem do nivelamento GNSS relativo, em relação ao nivelamento geométrico ou trigonométrico, enfim, é o seguinte, ó. No nivelamento por satélites, a gente precisa da altitude elipsoidal do ponto base e da ondulação geoidal do modelo naquele ponto base. Ou seja, né? Se aquele. Olha que interessante. Se aquele ponto for destruído, aquele marco geodésico foi destruído, eu consigo ainda assim utilizar o nivelamento por satélite GNSS, porque já foi feito o rastreio nele. Então eu já tenho a altitude elipsoidal dele. E em função das suas coordenadas, né, geodésicas que tem na monografia, né, do GNSS, eu consigo obter uma ondulação geoidal para ele. Agora, via nivelamento geométrico, ferrou, né? Então, ou trigonométrico, enfim, se aquele marco foi destruído, como eu tenho que ter intervisibilidade, né? Eu vou ter que visar aquele ponto, ou estacionar a estação total nele, né, no caso do trigonométrico, para o primeiro lance. Se ele foi destruído, ferrou, não consigo mais usar, né? Já o nivelamento GNSS não tem, por satélite GNSS tem essa vantagem, né? Mesmo que o marco tenha sido destruído, eu ainda consigo utilizar os seus dados, né? Porque eu só preciso fazer o rastreio nele uma vez, né? Para ter a altitude elipsoidal. Se esse rastreio já foi feito, bom, beleza, né? Aquele marco pode ser destruído, que eu consigo utilizar ele depois, mesmo assim. Bom, sobre as redes de nivelamento gravimétrico, né? Aí o nivelamento gravimétrico, a matriz peso, né, do nivelamento gravimétrico, a matriz A é igual à do nivelamento geométrico, né, altimétrico, né, um caso geral, enfim. Já peso tem as suas particularidades, né? A gente vai estar utilizando o gravímetro, né? E não mais nível, estação total ou GNSS. Então, o pessoal da UFPR trabalhou muito, né, com uma rede gravimétrica ali no estado do Paraná, ali no início dos anos 2000, né? Tem várias e várias publicações, né, para quem tiver interesse. Artigos, teses, dissertações, enfim. Então, aqui está uma figurinha esquemática, né, da rede gravimétrica ali no estado do Paraná. E aí eles propõem nos trabalhos ali duas estratégias. Ou a gente faz pesos entre, né, esses desníveis gravimétricos, né, inversamente proporcionais ao tempo de deslocamento entre as estações, né, porque o nivelamento gravimétrico ele é cheio de regras, né? Tem, quem tiver interesse, né, tem naquelas aulas que eu recomendei anteriormente, que eu vou deixar na descrição depois. Então, o percurso não pode ter uma duração total maior do que tantas horas, né? Ali para quando eu faço ali a linha gravimétrica. E quanto mais tempo demorar, né, para eu medir, fazer duas leituras consecutivas, né,
mais o gravímetro se descalibra, vamos assim dizer, né? Mais ele fica sujeito a efeitos físicos ali e tudo mais, né? Então, uma estratégia seria essa. Eu assumo um fator de variância desconhecido a priori, único, né? E estimo ele no ajustamento, que é o meu fator de variância a posteriori, né? Mas os pesos, aí eu faço eles inversamente proporcionais ao tempo de deslocamento, né? De uma estação para outra. Lembrando que o desnível vai ser entre duas estações, né? Então, essa é uma estratégia. Outra estratégia é, como o gravímetro vai fazer várias leituras, ele faz várias leituras ali em cada estação, né? Aí eu posso adotar ali a variância empírica que eu obtive, né? Por meio daquela série de leituras, né? Em cada estação. E aí, com isso, um desnível vai ser um par de leituras, né? Um par de estações. Aí, com isso, eu conseguiria ali obter a precisão do meu desnível gravimétrico, né? Lembrando que gravímetro relativo não mede gravidade, né? Então, ele vai medir uma leitura, né? Em cada estação ele vai medir uma leitura diferente, que aí depois, né, em função do equipamento que eu estou utilizando, se é analógico, se é digital, enfim, eu consigo converter aquilo num desnível, né? Um desnível gravimétrico para poder ajustar a rede, né? Então tem essas duas estratégias de ponderação aí, ou em função do tempo de deslocamento, ou em função ali da variância que eu vou ter das leituras em cada estação. Ambos os casos, eu também vou assumir uma correlação nula, né, entre os desníveis gravimétricos. E aí, o nivelamento gravimétrico, pensando em termos de otimização, né, como eu melhoro uma rede gravimétrica, aí é um problema à parte, né, muito mais complexo, né? Porque aqui eu vou ficar refém do meu gravímetro, né? Eu não tenho tanta liberdade quanto eu tenho nos demais casos ali, né? Eu posso trocar a estação total, eu posso trocar o nível, eu posso trocar o método, né, de nivelamento geométrico para trigonométrico ou para nivelamento GNSS, enfim. Então, no nivelamento altimétrico eu tenho uma série de liberdades que no nivelamento gravimétrico eu não vou ter, né? Então é muito mais difícil, né, eu otimizar uma rede gravimétrica, né? Bom, e encerrando então essa aula, aqui eu vou trazer um artigo bem interessante que foi publicado no Journal of Applied Geodesy, que é justamente nessa questão de otimização da rede vertical, nesse caso, para modelagem de deformações, né? Então, é um estudo que eu achei bem interessante, né? Então, o que eles tinham? Eles tinham uma rede altimétrica, né? Aonde eles monitoravam deformação vertical, né? Então, aqui era uma região de mina, se eu não me engano, e os pontos ali, né, estavam tendo um rebaixamento com o tempo, né? Então, aqui são uma série temporal de 15 anos, se eu não me engano, e aí tem pontos ali que reduziram, né? Tiveram uma redução do nível ali de 1,15 m, né? 1,15 m, né? Nessa região. Outros lá na ordem dos 90 centímetros, né? Então, enfim, eles queriam fazer uma modelagem, né? Estimar um modelo aí para essa deformação vertical que estava ocorrendo nessa região. Bom, então, obviamente, eles vão ter uma distribuição não homogênea dos pontos, porque eles vão instalar ponto onde é possível instalar, né? Então, aqui a gente tem um problema prático, né? A gente só consegue, e geralmente, né, a gente vai colocar pontos ali onde a gente consegue fazer a ocupação com o equipamento, seja o nível, seja a mira, enfim. Então, tinha essa configuração inicial não homogênea, né? Uma distribuição não homogênea dos pontos. Beleza. Fazendo as campanhas, né, eles tinham ali o padrão de deformação, né? Então, aqui é um exemplo do modelo, né, que eles fizeram. Então, aqui a gente consegue ver onde que o modelo precisa de mais pontos, né? Aqui, onde o gradiente é mais acentuado, né? Na variação de cores, né? E onde o gradiente é mais constante, né? E tudo mais, né? Então, quantos pontos são necessários e aonde eu vou colocar eles, né? Essa é a ideia da otimização que eles propuseram aqui. Então, eles poderiam, por exemplo, eliminar pontos desnecessários, que não precisa, porque tem muito ponto ali naquela região, ou o gradiente não, né, do modelo não é muito acentuado, né? Isso traz uma redução de custo, e colocar outros pontos
aonde necessita, né? Aonde realmente seria importante ter pontos no modelo, né? Naquela região, para aumentar, para nesse caso melhorar a confiabilidade. Então aqui está um exemplo, né? Vamos supor aqui a gente vai ter os pontos distribuídos de forma irregular, né? E a gente modela a superfície. Então, em função dessa superfície que a gente modelou, a gente pode estimar, né? Não, então aqui a gente precisa de mais pontos, aqui a gente precisa de menos pontos, enfim. Eles fizeram, né? Aí tem infinitos modelos, obviamente, né? A gente pode até mesmo fazer o caso mais simples de um plano aqui, né? Então, eles trabalharam com um polinômio integral 2, tá? Então, em função da minha coordenada x e da minha coordenada y, eu tenho ali o meu padrão de deformação vertical, né? O quanto que aquele ponto está se deslocando verticalmente, né? Está sendo deformado. Aí eles utilizaram os seguintes critérios, ó, pessoal. No mínimo 5 pontos por onda, né? Por uma onda aqui do modelo, né? Para conseguir modelar bem essa onda, né? Então, no mínimo 5 pontos para cada variação ali de deformação. E os números de redundância das minhas medições, no mínimo, né? Iguais a 0,3, ou seja, né, no mínimo 30% do erro de cada medição sendo devidamente controlado no seu resíduo, né? E um valor máximo de 0,95. Então aqui tem os números de absorção, que é o contrário dos números de redundância, né? Para configuração inicial da rede, né? Então notem, ó, vários pontos com números de absorção bem baixos, né? Ó. Um azul bem escuro aqui, então daria ali 0,5, né? Ou menos que isso. O número de redundância é o contrário, né? 1 menos esse valor. Então aqui a gente tem números de redundância praticamente iguais a 1, né? Então uma redundância muito alta, né? Desnecessária pensando em termos de custo. Já outros ali com valores mais baixos, né? Então aqui era a configuração inicial da rede, aí com esses critérios, né, de otimização deles, aqui ficou a distribuição final dos pontos, né? Então notem, né? Aonde precisava foram incluídos mais pontos, né? E aonde tinha muito ponto, eles foram deletados, né? De tal forma que atendesse esses dois critérios. Então, é um exemplo de estudo bem interessante, né? De otimização aí de uma rede vertical. Nesse caso, pensando na modelagem de deformações, né? Excluir pontos desnecessários para o modelo, né? E inserir novos pontos aonde seria necessário para melhorar ali a confiabilidade do modelo. Por hoje seria isso, pessoal, né? Então, redes de nivelamento, né, seja altimétrico, seja gravimétrico, essas seriam aí as principais considerações, né, que a gente teria para trazer. Aula que vem a gente vê, então, a questão das redes horizontais, né, com estação total. Aí a gente, conceito moderno, né, pessoal? Hoje em dia, os equipamentos medem ângulo e distância, né? Então a gente não vai ficar vendo trilateração, triangulação, enfim, esses métodos mais clássicos aí. Vai ser pensando no contexto atual aí, que seriam medições com estação total, né, medindo ângulos e distâncias. Deixa eu encerrar a gravação aqui.